tarde a todos, bem-vindo a mais um podcast Faixa Preta dos Negócios. Estou aqui hoje com meu sócio Ronan, com o Leandro. Pessoal. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Leandro Rocha, nosso professor e nosso parceiro no podcast aqui. Ele vai falar um pouquinho também, rapidamente, o que ele faz. E hoje a gente está recebendo aqui o Eduardo Araújo. Não, errei. É Araújo. É isso mesmo? É Araújo. Araújo também, Duarte né? Araújo. Duarte. Eu lembrei o último e esqueci o segundo. Mas mais conhecido como Dudu. Então, um cara que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto um tempinho na Fundação Estudar. E hoje já passou por várias empresas aí de renome nacional e a gente vai conversar um pouquinho com ele, principalmente. Ronan, fala um pouco do DR Next, que a gente está aqui no evento de inovação dentro da UFCJ em São João del Rei, construindo o futuro aí da tecnologia e inovação na nossa cidade e região. Bom, a proposta do evento foi realmente a gente juntar esse ecossistema. A gente tem uma região que é muito rica em cultura, artesanato, turismo. E o que a gente está propondo agora? A gente quer trazer toda essa riqueza e fazer uma integração junto universidade, empresas e as prefeituras regionais. Então a gente vem com a proposta de trabalhar a Tríplice Hélice para poder fortalecer a nossa região e usar a inovação, né, para poder mostrar essas riquezas culturais que a gente tem aqui dentro dessa região e principalmente fortalecendo as cidades ao nosso redor, porque a região realmente é muito bonita. Então, como que a gente usa essa inovação, né, para unir todo mundo, fazer com que todo mundo esteja no mesmo lugar com a proposta de desenvolver a nossa região. Parar com o eu, né, e começar a pensar no nós. Bacana, legal. Excelente. E Leandro, por que você está aqui do nosso lado? Por que eu te chamei de professor? Fala um pouquinho aí pra gente. Por que você vai acompanhar a gente nesse podcast também? Estou acompanhando esse encontro maravilhoso, essa jornada do Del Rey Next. É uma iniciativa de muito valor para a cidade, para a região. E amanhã nós vamos falar um pouco sobre comunicação como case de sucesso para os pitch, que estão acontecendo aqui cada vez mais e precisam ter, sim, técnicas e manejos para poder apresentar o seu produto, apresentar a sua empresa. E quanto mais técnica, mais manejo, mais venda eles conseguem fazer. A ideia é que esse encontro fomente, provoque as pessoas, principalmente os estudantes de várias áreas, a cada vez mais estarem mais à vontade no processo de comunicação e entendendo as suas habilidades de comunicação que todos nós temos. Mas a gente, com o diálogo interno, às vezes um pouco truncado, e acha ou imagina que a gente não dá conta de falar como agora a gente está conversando, quando a gente está expondo as ideias, algumas questões que são relacionadas ao dia a dia, a parte técnica, a parte profissional. E aí o Ronan me fez esse convite para poder estar aqui conversando um pouco com essa plateia sobre essas habilidades, sobre essas possibilidades de usar o que a gente tem de maior riqueza, que é a capacidade de ouvir, de falar, de pensar, de refletir, de expressar. E é que o Del Rey Next, eu acho que vem também para poder expressar a sua vontade de tornar, né, essa população, essa geração que hoje tem chegado... Criar essa cultura, né? Exatamente, criar essa cultura, essa conexão. Isso mesmo. Tirar esse medo da gente falar, de expor o que a gente tem de conhecimento, que a gente já fez. Muitas vezes tem essa trava que a gente não consegue pôr para fora, né, Leandro? Sim. Ele ajuda muita gente, nosso professor aí. O diálogo interno, ele detona ou ele te coloca lá em cima. Você diz para você mesmo que você dá conta de falar, que você está com conhecimento, que você está com a técnica e as estratégias já bem colocadas, tudo bem, você vai longe. Mas se você fala o contrário também, você não consegue abrir a boca. Exatamente. E assim, Dudu, antes de você se apresentar, o Leandro é meu coach, né? Então, assim, eu era paciente dele para trabalhar a questão da comunicação e tudo mais, indo lá, Leandro, preciso melhorar. Aí eu cheguei lá, o que você está fazendo aqui? Me deu alta, mandou eu sair, quase que me bateu lá. Falei, você não tem que ficar aqui mais não, você só tem que falar. Foi mesmo. É verdade. Que isso, Leandro?
Tá querendo Tava tão pagar, bom, né? tava tão bom, né, Confortável. É terapeuta, tá na terapia. É terapia, né? Pelo jeito funcionou, né? Tá aqui apresentando o podcast exatamente, hoje, então foi bem Isso aí, feito o serviço aí. Ô, Dudu, fala um pouquinho de onde você veio, mas eu vou te fazer uma pergunta para te ajudar. Me conta um pouquinho o que o empreendedorismo foi importante na sua vida? Por que ele foi importante? E por que isso que a gente está trazendo também aqui no evento, o que ele pode ser importante para as outras pessoas? Mas eu quero o exemplo de vida que você viveu realmente e por que ele mudou a sua vida e te ajudou a chegar onde você está hoje. Boa. Bom, galera, muito bom estar aqui falando com todos vocês. Boa tarde, acho que eu posso dar boa tarde, né? Mesmo que você esteja ouvindo em outro horário do dia. Eu sou Eduardo Duarte Araújo e eu vim de Salinas, sou profissional de experiência do cliente, já passei por algumas empresas que hoje são bastante reconhecidas, né? Mas que em alguns momentos lá atrás eram como várias startups que estão aqui hoje. Então começaram lá com uma ideia, com um produto e foram trabalhando em cima dessa ideia de forma muito coerente, conseguiram atingir resultados. E aí a gente está falando de Nubank, a gente está falando de 99, a gente está falando de Zé Delivery, a própria Localiza, que gosta de falar que começou com 5 Fuscas, né, e hoje tem uma frota aí de 500 mil carros. Enfim, o empreendedorismo, hoje eu consigo olhar para trás e fazer uma grande reflexão sobre o quanto ele foi importante na minha vida. Mas ele já era importante antes de eu saber o que era empreendedorismo. E eu gosto muito de falar como que eu aprendi a falar inglês, que foi uma história curiosíssima. Eu sou de uma cidade, né? Salinas é uma cidade muito pequena, ela era muito menor nos anos 90. E é uma cidade católica, acredito que tem muitas semelhanças com a região aqui e algumas cidades daqui. Cidade muito católica, muito religiosa. A igreja São Francisco está aí atrás. Então, uma cultura muito fechada, a cabeça das pessoas muito fechada. E eu, com meus 12, 13 anos, comecei a ouvir rock, heavy metal, na verdade. E, obviamente, que eu não sabia o que as letras falavam. E quando eu ia para a comunidade salinense, era tipo, isso é coisa do demônio, isso é coisa, não mexe com isso não, e não sei o quê. E eu só queria ouvir metal, mas eu não queria cultuar nada que eu não acreditasse. Eu realmente acredito em Deus e para mim era importante saber isso. Comecei a estudar as letras por conta própria para saber o que elas estavam falando. Se o que eu estava ouvindo era, de fato, alguma coisa que eu não queria ouvir. E fui, assim, descobrindo que não era nada daquilo que a cultura trazia, né? Várias bandas, inclusive, tinham temáticas muito religiosas, como Angra e algumas outras. E quando eu me deparo, muitíssimos anos depois, entrando no Nubank, numa cultura que tinha fundadores gringos, né? Um deles americanos, a cultura de falar muito inglês, e a gente tinha muita reunião em inglês, eu percebi que eu sabia falar inglês por causa de um empreendimento meu pessoal que foi, cara, deixa eu aprender o que está sendo falado aqui e deixa eu entender o que é esse contexto, enfim, deixa eu criar uma habilidade que eu nem sabia ainda muito bem onde que ela ia me levar. Então, acho que o empreendedorismo, ou seja, você se dedicar a executar alguma coisa, fazer alguma coisa bem feita, aprender a fazer alguma coisa, é uma habilidade que, independente se você vai abrir um negócio ou não, se você tiver essa habilidade de exercitar isso, ela vai te levar muito longe, assim. Eu vejo exemplos muito claros de pessoas que não têm nenhuma vontade de montar o próprio negócio, de ser dono do seu próprio negócio, que são grandes empreendedores e que têm muito sucesso em suas carreiras, sabe? E eu falo que onde eu conheci o Dudu foi uma aula, uma universidade pra gente, né, Dudu? Acho que a gente sempre traz a Fundação Estudar no lado esquerdo do peito ali, que a gente aprendeu muito. A gente teve a oportunidade de estar com vários CEOs aí do Brasil e é muito legal como que eu conheci o Dudu e como que conectou a nossa história. Eu lembro que a gente estava em São Paulo, a gente estava no hostel, né? No hostel, exato. E a gente ia sair ali, tomar uma cervejinha. Hostel. Ou de casa, isso mesmo. Lá na Vila Mariana. Vila Mariana. Vila Madalena. Vila Madalena. Os barzinhos ali, tudo bombando no local. E a gente ia pagar no barzinho, eu tirei um cartãozinho roxo, que ninguém conhecia naquela época. E o Dudu, que esse cartão aí é aquele tal de Nubank, né, não sei o quê.
Aí eu falei, inclusive eu tenho um convite aqui, quer que eu te faça convite? Aí eu fiz o convite pra ele fez o cartão e passou meses, acredito eu. Passou 6 meses. 6 meses, ele veio, eu tô no Nubank, tô trabalhando aqui dentro, tô com uma equipe pequenininha aqui na parte de Customer Experience e a gente tá tocando os projetos legais aqui. E aí a gente dava vários cursos pela Fundação Estudar, acabou que cada um foi pro seu caminho e a gente ficou conversando pouco, né? Da última vez que a gente voltou a conversar, eu já passei no Nubank, no 99, no Zé Delivery. Eu falei, uai, o rapaz tá voando. E aí conta pra gente como que foi essa entrada, quais que eram os entraves pra você entrar, como que você tomou essa decisão de tão rápido estar ali dentro. E como que é lá dentro? A gente fala em empreendedorismo, às vezes a gente está falando só de abrir uma empresa ou criar um próprio negócio, mas e dentro de uma empresa? Isso acontece, não acontece? Acontece e é muito interessante quando você tem essa experiência, especialmente quando eu vejo algumas pessoas que querem empreender sem ter tido a experiência de eventualmente ter um chefe, trabalhar num ambiente e aprender, usar isso para aprender. Lá dentro, né? Bom, posso falar da minha época porque com certeza mudou demais, né? Quando eu entrei lá, o Nubank tinha 100 mil clientes, né? Hoje tem 70 milhões na América Latina. Então, acho que mudou um pouquinho maior daqui. Só. Acho que mudou um pouquinho desde então. Mas uma das coisas que mais chamou a atenção é que o Nubank não tinha absolutamente nenhuma paixão pelo próprio produto. Eles tinham uma paixão absoluta pelo cliente e por resolver o problema do cliente. Então, muita coisa que hoje a gente olha e fala, eu vejo algumas pessoas falando, o Nubank ficou igual, o Itaú, o Bradesco e tudo mais e tal. Na verdade, os outros é que tiveram que ficar igual ao Nubank. Então, você abrir uma conta no banco, fazer um pedido de um cartão de crédito, só mandando foto de documento, fazendo direto pelo seu aplicativo, mandando uma selfie para validar a segurança que era você que estava fazendo esse pedido, isso era impensável. Você tinha que ir na agência, você tinha que passar numa catraca giratória lá, deixar todos os seus pertences, preencher um tanto de documento para o gerente ainda olhar na sua cara e falar assim, não, para você eu não vou dar o cartão não, sabe? Então, quando você se apaixona pela dor que você recebe, que você quer resolver, você tem muito mais chance de triunfar. Porque se apaixonar pelo produto é fácil. Você foi lá e fez, você fala, nossa, olha que perfeito que eu fiz. Que coisa linda, maravilhosa. Tá pronto. Aí você coloca no mercado, coloca na rua, ninguém quer, ninguém se interessa. E às vezes as pessoas não só não querem, mas também não vão te falar que não querem, por que não querem. Ou seja, você é capaz até de aprender por que as pessoas não querem. Eu vejo muita gente, às vezes, apaixonada pelo próprio produto, frustrada, falando, os clientes não entendem, o mercado não está pronto e não sei o quê, dando um tanto de desculpa que, na verdade, nada mais é do que uma forma dele massagear o próprio ego, em vez dele abaixar a cabeça e ouvir e falar, peraí, tá bom, deixa eu entender qual que é essa dor aqui. E a partir disso aí você é capaz de construir coisas muito grandes. Assim, vale o mesmo para a 99, que começou lá atrás. Teve uma história talvez ainda mais traumática, porque quando não existia nada além de um aplicativo de táxi, alguém veio e inventou uma coisa nova que não existia, que era... Agora o cara que tem o seu carro pode te dar uma carona e te levar ali e você paga um valor para ele, que era o Uber. E mudou tudo, né? Então, se a 99 tivesse ficado apaixonada por... meu negócio é táxi, meu produto é fazer o táxi aqui, o cara pediu um táxi, ela não estava onde ela está também. Ela hoje não seria da Didi, que é a maior rival do Uber, que é gigantesca, que faz, inclusive, mais corridas do que a Uber no mundo. Então, eu sempre bato nessa tecla. Não se apaixone pelo que você criou, se apaixone por resolver um problema, uma dor que seja real, que no mundo físico, no mundo real, ela encontre pessoas que precisam que ela seja resolvida. Bacana. Posso claro, uma coisa? Eu sou da área comercial, raiz, aquele que fazia porta a porta, e a estratégia que eu sempre usei, né, antes de entrar em qualquer cliente, era entender as dores dos meus clientes exatamente para eu criar uma conexão com a dor dele. Eu falei assim, esse menino sabe que é o que eu estou precisando. Ele foi exatamente minha ferida. Então, eu acho que o recado que a gente precisa de dar para os empreendedores, para as startups que estão começando, é pensar exatamente nessas dores, né? O que eu estou solucionando para o meu cliente e que tem exatamente esse fundamento. Então, eu acho que
eu sempre brinco, né? Que os nomes vêm mudando, né? Mas a essência é a mesma, desde sempre. Então... E a gente vai acompanhando seu caminho agora. Você já falou Nubank, 99, Zé Delivery, Localiza, Fluke. Fluke, essa eu nem lembrava. E a gente vê que você vem numa área que você fala com paixão, né? O Customer Experience ali, que nada mais do que resolver o problema do cliente, que é estar sempre atento às necessidades reais daquele cliente. E eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa área que ainda é muito desconhecida. Ainda as pessoas acham que só grandes empresas podem ter, mas a gente já tem vários processos aí que a gente pode implementar desde a pequena empresa. E além de falar sobre a área, eu quero que você traga, você já me contou várias, aquelas cartinhas do Nubank, aquelas coisas que realmente fazem a diferença para o cliente e que você já vivenciou isso em todas as empresas que você passou. Queria que você trouxesse esses exemplos para a gente e conectar aí para a gente falando o que é essa área que é tão importante, que nesse novo mundo, nessa nova economia que a gente vive, ela é primordial para as empresas. Não, legal. Eu realmente sou apaixonado com a área de experiência do cliente, até por isso que eu hoje empreendo nessa área, né? Tenho a minha consultoria nessa área. E por que essa área é muito apaixonante? Eu acho que para um tipo de pessoa que tem 2 tipos de predileções, ela é apaixonante. Se você gosta de gente e se você gosta de resolver problema, não conheço nenhuma outra área que te entregue as 2 coisas tão perfeitamente. Você tem que lidar com gente, o que é extremamente desafiador. Se você não gosta de lidar com gente, não tem nenhum problema. Não é coisa de certo ou errado aqui, não. Você pode gostar muito mais de ficar de frente com o seu computador fazendo código e não tem nenhum problema, e é uma habilidade extremamente necessária. Mas se você gosta de lidar com gente e gosta de resolver problema, a experiência do cliente é uma área que ela vem para isso. E ela não é uma área só de empresa grande. Na verdade, vejo muita empresa grande que deveria estar fazendo muito mal feito, e muita empresa pequena que entendeu o jogo há mais tempo e está fazendo muito bem feito. Hoje, se você vai para o mercado, você olha para essa área muito como o que era o antigo atendimento ao cliente, e às vezes em algumas empresas realmente é só isso, é só o atendimento ao cliente, e eles chamam de Customer Experience. Não tem problema, não sou apegado à nomenclatura também. O ponto principal é como que eu resolvo o problema do cliente. Em alguns momentos, o problema do cliente vem dado para mim, que ele me liga e fala, eu tenho esse problema. Outras vezes, o problema do cliente não vem dado para mim. Eu preciso olhar, eu preciso estudar, eu preciso ver se minha jornada está bem desenhada, se ele está clicando no botão que eu fiz no aplicativo para ele clicar, se ele está usando o produto do jeito que era para usar, se está gerando o valor que era esperado que gerasse para ele. Então, você tem que investigar, você tem que estudar para descobrir por que o cliente está dando churn, né? São alguns termos que a gente usa, mas basicamente deixando de usar o seu produto, deixando de comprar novamente, de renovar uma assinatura, enfim, o que quer que seja o seu modelo de negócio. Então, a área de experiência do cliente, ela vem muito para olhar para isso, ou seja, antecipar os problemas que o cliente pode ter e já se preparar para resolvê-los, né? Muitas vezes com produto, outras vezes com atendimento, não tem nenhum problema, mas basta que você esteja atento e esteja capacitado para identificar os problemas e resolvê-los. E você citou aí as cartinhas, né, do Nubank. Assim, eu cheguei a mandar uma carta para Suécia, porque eu era uma cliente que foi trabalhar no Spotify lá, e ela teve um problema com o cartão para fazer uma compra. A gente teve uma interação, a gente começou a falar de literatura, e ela gostava de uns livros que eu já tinha lido e tudo mais. Eu comecei a dar recomendação para ela no atendimento. Aquele atendimento que eu dei já tinha encantado ela. Ela já tinha ficado extremamente satisfeita, já tinha dado os feedbacks, já tinha feito as avaliações e já estava encantada. Mas aí a gente foi além. Eu olhei e falei, acho que essa interação aqui vale um esforço para ir além. O que eu fiz? Eu tinha um budget disponível, que era uma política do Nubank. Então eu tinha uma verba disponível para fazer mimos, dar presentes, enfim, para clientes que as interações foram importantes. E aí eu comprei 2 livros que a gente tinha discutido, que ela ainda tinha falado que não tinha lido ainda esses 2 livros. Escrevi uma carta de próprio punho para ela,
pedir alguém para, depois que eu escrevi, colocar numa letra mais legível, né? Que não é o caso da minha. E a gente embalou isso num papel roxo e tudo mais, mandou isso para ela. Ela ficou extremamente satisfeita. Chegou lá depois de alguns dias para ela. Ela ficou extremamente satisfeita. A gente falou de encantamento. Mas eu gosto de dar esse exemplo sobre encantamento, que é uma coisa que eu vou falar amanhã na palestra. É que o encantamento é a última parte. Então você não pode falar de encantamento se você ainda não sabe fazer o básico. E o que é o básico? Aprender a resolver os problemas. Se a minha interação com ela não tivesse resolvido o problema, se ela ainda tivesse o problema originário, né, que foi a razão dela ter ligado e eu ter atendido e conversado com ela, de que ia adiantar eu mandar um livro para ela? Se ela ainda está tendo problema. Ela ia ficar ainda mais brava. Ela ia ficar ainda mais brava. Falar, pô, mas eu não consigo usar o cartão, eu não estou conseguindo fazer o que eu quero, e vocês estão me mandando livro? Pra quê? O que eu vou fazer com esse livro? Eu preciso do cartão, do dinheiro, sabe? Então, eu gosto sempre de trabalhar com a ideia de uma pirâmide, que eu chamo de pirâmide de 6x, que é a base, é resolver o problema. Então, primeiro aprenda a resolver o problema. Depois você dá o segundo passo, que é entregar comodidade. Então, já sei como resolver o problema. Você teve lá um problema com o seu cartão e eu vou fazer um estorno para você. Então, já sei como fazer o estorno. Mas o estorno leva 180 dias. É cômodo para você esperar 180 dias? Às vezes dá até um problema financeiro na família. Um problema financeiro, entendeu? Então, como que eu vou fazer agora, já que eu já sei como resolver, para fazer da forma mais cômoda para o cliente? Não é cômoda para a empresa, não. Que eu vejo muita empresa querendo fazer cômodo para ela. Que aí é tipo, não, o processo está aqui, está pronto. Ah, mas demora, não é problema meu, é cômodo para mim fazer desse jeito. Então, aprenda a fazer de forma cômoda para o cliente. Depois que você resolveu o problema de forma cômoda para ele, pode ter certeza que ele já está ali no topo da pirâmide, que é o encantamento. Né? Então, e aí se você quiser ir além, explorar mais ideias, seja mandando um mimo, seja fazendo algum outro tipo de iniciativa, vai ser super bem-vindo. Mas aprenda que a base é resolver o problema de forma cômoda. Entregando resolução de problema com comodidade, você já está muito bem encaminhado. Eduardo, estou te ouvindo aqui e fico pensando que quando você fala de encantamento, a gente pode falar, porque eu não sou dessa área, mas eu quero até entender isso. O encantamento com o cliente, resolver o problema do cliente. A gente pode falar do cliente ser acolhido? Você faz um acolhimento? Do cliente, eu não ouvi. Ser acolhido? Ser acolhido também. Isso. Ser acolhido também. Ele vai ser acolhido para ficar encantado? Muitas vezes. Ou ele vai ser encantado para ficar acolhido? Então, acho que primeiro o agente que está atendendo, o analista, a pessoa que está ali resolvendo esse problema, ela tem que conseguir primeiro fazer uma leitura que é fugir de um script. E aí ela vai precisar entender se aquele cliente, por exemplo, ele quer ser acolhido. Às vezes tem cliente que não precisa ser acolhido, ele não está ali em busca de um acolhimento. Muitas vezes é o caso. Mas às vezes quando você resolve o problema com um acolhimento, aí você vai gerar esse encantamento. Sabe quando você liga na sua operadora? Eu posso falar porque eu fui para a Fluke muito por causa disso. Eu não sei se eu posso falar odeio, porque eu odeio quase nada. Mas eu tenho uma sensação muito negativa em relação a operadoras de telefonia, qualquer que seja no Brasil. Você ligar para resolver um problema, a pessoa falar assim, senhor, vou estar te transferindo, aguarde na linha só um momento, e não resolve. E aí quando atende a segunda pessoa, que já não era para ter atendido a segunda pessoa, você tem que repetir tudo que você falou. Pô, e hoje ainda expõe no chatbot, que você tem que repetir no chatbot. No chatbot, você não consegue sair do chatbot para ir para uma experiência de uma pessoa que você imagina que vai... E depois de 40 minutos, raramente você tem a solução. Então, você entendeu? Então, às vezes você pega um cliente que ele ligou numa outra operadora que tinha uma estrutura boa e tinha uma customer experience bem desenhado, e a pessoa entendeu que, eu estava aqui precisando agora pagar um boleto, fui usar a internet não está funcionando no meu celular, o que aconteceu? E você acolhe porque você entende que aquele problema para ela é pessoal.
Aquele problema para ela gerou um problema pessoal, que não tinha nada a ver com a empresa. A empresa gerou um problema na vida da pessoa. E isso acontece muitas vezes, dependendo do serviço que você está contratando. Pode ser sua internet, pode ser seu celular, pode ser seu banco. Às vezes ele está criando um outro problema, não só o problema que é dele mesmo, ele está criando um outro na sua vida. E aí você entende e fala, tudo bem, entendi o seu problema, só um momento que eu vou resolver. E você acolheu, entendeu o problema, passou para ele essa tranquilidade que vai ser resolvido e resolveu, cara, assim, se aquele problema realmente foi muito pessoal para ela se sentir acolhida já é um encantamento. Já é motivo para ela ir falar com seus amigos, seus familiares, com as suas redes sociais, que ela gostou daquele atendimento. E é isso que você quer no final. Você como empresa, como empresário, como dono do negócio, pode falar de alguns termos aqui que eu não sei se as pessoas todas vão conhecer, mas você tem um CAC, por exemplo, que é o custo de aquisição de cliente. Se você gasta R$1.000 para adquirir um cliente e um desses clientes te traz outro cliente, naquele caso seu CAC foi 500. Você trouxe um com 0, então a sua média baixou pela metade. Então, é importante para o gestor, para o empresário, para o empreendedor entender que a experiência do cliente influencia diretamente o resultado do negócio. Deixa de ser um custo, né? Ele vira um investimento. Vira um investimento. Eu ia até fazer essa pergunta agora, devido ao nosso horário. A gente está com o Rufino agora que vai entrar para a gente poder bater um papo. Claro, e a gente quer ir lá assistir com Exatamente. certeza. Eu ia falar qual que é o recado que você daria, né, para todas essas startups que estão aí hoje. São 60 startups aqui junto com a gente no Del Rey Next. Qual que é o recado que você deixa para elas? Eu acho que eu já falei, mas não custa repetir assim. Não seja apaixonado pelo seu produto. Seja apaixonado pela dor. E às vezes o empreendedor acha que sabe qual é a dor. Ele acha que sabe qual é o problema que ele está tentando resolver. E às vezes não é aquele que é o problema. Às vezes o problema é outro. Então, estude, ouça o seu cliente, observe o comportamento dele, observe por meio de dados, observe se você tem uma estrutura que tem um ponto físico também, como era o caso da Localiza. Você pode alugar o carro no aplicativo, você pode alugar o carro no site, mas você vai ter que ir lá retirar o carro. Existe uma experiência física. Vai lá na agência, então, e olha, vê como que está o cliente. Ele está perdido quando ele chega do aeroporto, ele sabe onde que ele tem que ir, ele entendeu o que vai acontecer, tudo que está no contrato dele. Isso vale para tudo. Eu vi aqui hoje, eu tive o prazer de ver lá a palestra da Wairango lá, o pessoal falou muito sobre isso. Não se preocupe com o seu produto, se preocupe em descobrir bem qual é a dor que você resolve. Para todas as startups que estão aqui, se você entender bem qual é a dor que você resolve, você vai pivotar, você não vai ter, você vai ter dificuldades, mas você vai estar com um senso de caramba, o que eu estou tentando resolver é importante, sabe? É mais do que só criar um aplicativo ou fazer um site ou desenvolver qualquer coisa aqui. Eu realmente resolvo um problema que atrapalha a vida das pessoas, sabe? Show de bola, legal. Bora. Sensacional. Leandro, Dudu. alguma última ideia, frase sobre como a comunicação pode ser importante nesse ambiente com o cliente? Em tudo. Em tudo. Tudo que o Eduardo falou, ele falou de comunicação. Ele falou de receptividade, ele falou de se colocar, de empatia, ele falou praticamente de comunicação. Como você se comunica com esse cliente, como que esse cliente está se comunicando com a sua empresa, com o seu produto. E, basicamente, 100%. É 100%. E assim, foi tudo. Só complementando, né? Eu acho que a gente fez os cursos aí com o Leandro de oratória. E para a gente entender a dor do cliente, aí não é oratória, né? É escutatória. Então, eu tenho que entender essas necessidades para depois eu aplicar a solução. Eu sou formado em comunicação social, né? Mas é um ramo diferente da fonoaudiologia, mas que lida justamente com a comunicação. Sim. E sempre que tem duas pessoas, e às vezes uma pessoa uma máquina, mas sempre que tem dois agentes, você está falando de comunicação. Porque se for só você, é reflexão, não é comunicação. Então, cara, comunicação é crucial, extremamente importante. Cara, muito bom o papo. Perfeito. Papo rapidinho. Estamos aqui no evento, vamos receber mais gente daqui a pouquinho. Leandro, você vai estar com a gente mais tempo, mas como que o pessoal pode te encontrar? Na rede social, Leandro Rocha, e acessando as redes sociais mesmo, eu estou lá, com curso, com propostas e à disposição.
né, para quando precisar. E também do Roquefort, né, através do Ronan e também. no nosso podcast, né? E no podcast que nós já vamos. Exatamente. Não é um convidado. Acho que a gente tem que trazer ele como convidado primeiro, para ele contar a história dele, que é fantástica também. Mas a gente já pôs ele na fogueira para estar junto com a gente aqui de surpresa. Ele é o nosso da comunicação, que é o nosso ator global, que já passou por algumas novelas. Ah, é? A gente tem Que é isso? um carinho especial com ele. Aí sim. E Dudu, cara, te acompanho desde lá de quando a gente começou essa jornada empreendedora. É legal demais ver até onde você tem chegado. E passa pra gente um pouquinho qual que é a sua consultoria, como que a gente pode te encontrar também. E um recadinho final aí do evento, o que você tá achando e ano que vem você vai estar aqui com a gente? Legal. Bom, já dando spoiler, com certeza ano que vem eu quero estar aqui de novo, então espero... o convite acho que já está feito aqui, mas espero que seja possível, porque gostei demais. Aí eu vou vir com mais calma, conhecer São João del Rei com calma, né? Porque hoje eu vim na correria, já volto amanhã, então eu vou vir para viver a cidade um pouquinho, que eu acho bem importante. A Sonata CX, ela tá no Instagram, @sonata.cx, no LinkedIn, Sonata CX também. Meu LinkedIn também, Eduardo Duarte Araújo, tá lá, todo mundo que tiver interesse pode me adicionar, eu aceito todas as pessoas, eu não faço filtro, não. Acho que rede, conexões, networking é extremamente importante. E acho que um recado final é que provavelmente eu vou querer levar esse evento, esse formato lá para Salinas também, porque claramente é muito legal. Eu estou aqui há poucas horas, estou vendo muitas interações muito ricas, um ecossistema que eu não fazia ideia que existia e que era desse jeito. Então eu estou realmente muito surpreso e se eu fosse voltar no tempo, eu estaria aqui desde ontem para já estar vivendo na cidade, pegando desde hoje cedo todas as palestras com mais calma. Da próxima você está convidado para vir 2 dias antes, você ajuda a montar a estrutura, ajuda a carregar peso. Legal, né? Essa caixa é melhor. É porque você quer fazer em Salinas, então você tem que vir. Tem que vir conhecer, com certeza. Não, eu concordo. Essa experiência prática ela é importante. Tá certo. Rona, último recadinho. Não, eu acho que é agradecer. Eu acho, para fechar, isso que você falou, né? Eu não tinha noção do que acontece dentro desse ecossistema, das coisas que estão acontecendo lá embaixo. E a proposta do evento foi mostrar isso para a nossa cidade, né? E para a nossa região. Eles também não têm noção, né? De tudo que está sendo construído dentro da nossa cidade, do potencial que a nossa região tem. Espetacular isso aqui, sinceramente. Show de bola, pessoal. Muito obrigado. A gente está aqui no finalzinho de tarde. A gente vai receber agora o Rufino. Estamos com o horário contado. Ele vai entrar em palco daqui 15 minutos. E vocês vão ter ainda muita coisa sobre o Rufino que a gente vai falar aqui no podcast. Muito obrigado, Dudu. Obrigado, Ronan, mais uma vez. Obrigado, tamo junto. Leandro, bem-vindo. E vamos embora. Tamo junto para as próximas.